O que é importante para você detectar e observar se o que você está praticando é realmente yoga. Se você é professor de yoga, o que você não pode deixar de trazer para o seu aluno são os conceitos que estão por trás dessa prática toda. Isso é a essência do yoga. Se a gente se unir em relação a isso, tanto quem está procurando e pesquisando, quanto quem está oferecendo, de não deixar, sob hipótese alguma, faltar a essência do yoga dentro do conteúdo que você está oferecendo, seja postagens ou seja aulas de yoga online, você precisa reforçar de alguma forma a essência do yoga. O que é yoga? Então, se a prática que você está fazendo, ela lhe traz consciência de si mesmo, se ela não é só para você trabalhar alongamento, trabalhar a força, para colocar o pé atrás da cabeça, para colocar... As pessoas falam muito isso comigo porque elas olham para mim e falam asana. Todo mundo olha para mim e fala asana, asana, coreografia, asana, pé atrás da cabeça. Eu faço tudo isso, sim, há muitos anos. Agora, existe um fator que é chamado fator genético, galera. Eu faço isso porque eu tenho facilidade, porque eu pratico yoga há muitos anos, então eu faço posições muito avançadas por causa disso. Mas eu jamais, desde que eu comecei, eu passei por cima de mim, do meu corpo, para conquistar essas posições avançadas. Fluiu naturalmente porque eu tenho facilidade genética. Então, para mim foi fácil. Agora, para você, por que eu estou dizendo isso? Porque para você, enquanto aluno ou professor, você precisa respeitar o seu ritmo biológico. Você tem que estar fazendo asana, quer fazer asanas, não tenha o objetivo de conquistar lá o final da posição avançada. O que importa é o caminho que você está construindo dentro daquela postura a cada dia, e esse caminho a cada dia é um pouquinho por dia. Então, se a prática que você está fazendo tem asana, e esse asana que você faz, primeiro, respeita o seu ritmo biológico, depois, ele lhe traz noção, consciência de evolução interior. O que eu quero dizer com isso? Você está ali, você faz a posição, aí você sente o seu corpo. O professor faz você sentir o seu corpo por dentro, para, a partir dessa consciência inicial, começar a agir dentro dele, seja pelas bases de apoio. Então, bases de apoio corretas. A gente não tem como fazer ajuste nas aulas online. Então, é fundamental reforçar os ajustes para que o aluno faça ele mesmo. Pelas bases de apoio, pelos detalhes internos. Você passa, ou você recebe, quem faz aula de yoga, o professor, você passa detalhezinhos internos do corpo para o aluno ir fazendo macetezinhos ali, para ele descobrindo e agindo dentro do corpo dele. Isso é importante, porque você não está junto na aula presencial, né, você professor. Então é muito importante passar tudo isso dentro da aula online. Essa prática tem que conhecimento, olhar para dentro de si para usar melhor a cada detalhe interno que você tem. Fala, Arnoldo. Essa questão do asana aqui eu respeito demais, assim. Eu respeito porque eu tenho um físico de lutador de MMA, meu DNA é de lutador de MMA, e eu comecei velho pra caramba, assim, né? Então eu tenho muita dificuldade. Tudo para mim foi difícil no início, assim, mas eu acho que a dificuldade te mostra mais algo que é mais difícil de fazer, te mostra quando você consegue fazer, você sente o contraste do antes e depois, sabe? Esses Sim. contrastes E outra questão, assim, que nem você colocou, colocar para conseguir se enxergar, né? Conseguir se ver dentro da prática. Isso é muito complicado de explicar, porque isso é inexplicável, né? É o Ananda que você sente, né? Você não, sente você não sente durante a prática, mas daqui a pouco você está caminhando, dá uma vontade de rir, dá uma vontade de chorar, né? Isso é um efeito do yoga, né? Coisa forte do yoga. Isso eu acho que essa percepção, se você está começando a sentir coisas diferentes, né? Se você está conseguindo quebrar alguns sanskaras, daqui a pouco você não precisa mais fumar, como aconteceu comigo, eu não precisava mais fumar, do nada. Ué, tô parando de fumar? Como assim? No início eu dava até vontade, pô, não tô sentindo mais falta de cigarro, vou lá forçar a barra, vou pegar um cigarro para tentar fumar, mas o sanskara vai se diluindo, vai sumindo, né? Isso. Mas, Rosinha, outra coisa, assim, ó, eu
até porque eu tenho muito menos experiência que tu nessa questão do ensino do asana, o que aconteceu comigo? Eu comecei a voltar mais mesmo para a base da teoria, né? E tem muita coisa, assim. Nossa, você consegue ler Gorakshanath, você consegue ler Matsyendra, você consegue ler Boga, sabe? Tem tudo na internet. Às vezes tem em outra língua, você bota no tradutor lá, né? E tem coisas que não tem disponível, você paga R$ 20, você compra do Amazon. Né? Então você consegue ter E é uma literatura incrível. Assim. É um conteúdo que vai realmente fundamentar a tua prática. Por exemplo, vamos para Patanjali para falar algo bem próximo, assim, né? Nos comentários, Patanjali diz que o Om deve ser pronunciado admirando-se o seu significado. Isso a gente pode falar outra hora, o significado do Om, sabe? Você consegue se aprofundar e a gente, por incrível que pareça, esses assuntos inexplicáveis, porque eles são inexplicáveis, eles têm essa doutrina no sentido de livro, esses livros antigos, que eles não são antigos e se mantêm, eles não passaram pela prova do tempo por nada, é que eles explicam o inexplicável, entendeu? Eles são incríveis. Então você consegue se aprofundar. Foi a questão do curso de chakras, né, que eu comecei a desenvolver ano passado. Comecei a trazer para ali o que os natas falavam, né? Sim, o budismo tem uma questão muito próxima dos chakras. O budismo tibetano ele tem estruturas muito psicofísicas muito parecidas com chakras. Então lá tem textos vajrayanas, sabe? Tem conteúdo. Claro que eu estou trazendo esse conteúdo para esse curso com imagem, com vídeo, com áudio, né? Não tá nem disponível ainda esse curso que está em desenvolvimento, né? Mas então, além do asana, a fundamentação do que você está fazendo. Consegue fazer hoje, sabe? Porque às vezes está difícil fazer o asana, todas as questões que a gente falou. Mas, começa a ler algo sobre. Você vai se interessar, você vai ser gostoso ler aquilo. Voltando àquele assunto ali de asana, o que você precisa perceber na sua prática, se a prática que você está fazendo te traz para dentro, te faz você sentir melhor a si mesmo, para saber como usar melhor a si mesmo. E esse usar, eu não estou falando de milagres mirabolantes, não, gente. Eu estou falando de milímetros, eu estou falando de coisinhas muito pequenininhas, mas que são ajustezinhos que vão fazer toda a diferença. Porque hoje você está aqui, pum, vai para cá, pum, vai para cá, a cada prática um pouquinho mais. E isso não só dentro do físico, mas da respiração. Porque a respiração, ela está presente o tempo todo dentro da prática. A gente vai falar mais sobre isso na quinta-feira, né, Arnoldo? Então, a parte da respiração, a parte da concentração, da meditação, porque se você está fazendo uma prática de yoga, você tem que conseguir sentir via online, via internet, tal. E se você é professor, você tem que transmitir isso para o seu aluno. Se você é aluno, você tem que estar recebendo isso, de que o yoga vai muito além do que o físico. Vai muito além do que o físico. Você tem que levar em consideração as suas sensações internas naquele momento ali. Vivenciar as sensações não para julgar e analisar, mas para ter consciência sobre elas. Vivenciar a sua respiração. Quais são os sentimentos? O que você sente dentro daquela prática ali? Então, esse autoestudo e autoobservação permite que você vá desenvolvendo a sua consciência de si mesmo. E o yoga, ele é autoconhecimento e autorrealização, ponto. Sabe? Samadhi, moksha, tudo isso entra no autoconhecimento e autorrealização. Só que para eu conhecer a mim mesmo, para poder me realizar, eu tenho que sentir o que está acontecendo dentro de mim. E aí saber como atuar, como desenvolver isso. E aí entra o papel fundamental do professor. Porque se você está do lado da tela, onde você está transmitindo o conhecimento, você precisa guiar os seus alunos para tudo isso. E isso é uma grande responsa, é uma responsabilidade fundamental. Já encarna isso, recebe, encarna, fica com isso para dentro para sempre aí, porque você precisa fazer isso. Principalmente porque não é mais ao vivo, não é mais presencial, é online, então tem que fazer com 3, 4, 5 vezes mais dedicação. Tá legal? Então, conduzir
O aluno precisa ser conduzido a todos esses níveis mais sutis do que somente o físico, que é mais acessível para ele sentir. Então, para ele conseguir sentir esse desconhecido que está dentro dele, ele sabe que existe por teoria, porque ele eu não sei aonde, porque o fulano falou, ele precisa viver isso, para ele poder entender o que é. E a partir do entender o que é, que ele vai conseguir atuar aí dentro. Então, aí é yoga. Carolina Valéria Saleme, seja muito bem-vinda. Carol aqui está falando também que as práticas online reforçaram a autoprática dos alunos, né? Então, deles se encontrarem o seu espaço. Beleza, é isso mesmo, passarem por situações adversas. Tudo que a gente desenvolve dentro da nossa prática nos reforça a estrutura para a vida. Para a vida. Então, olhar a si mesmo, saber utilizar melhor a si mesmo, galera, faz com que você consiga lidar mesmo com essas situações, como a Carol está falando aqui, situações adversas da vida. E que é mais adversidade do que a gente está passando hoje em dia? Então, bora praticar, vamos ter disciplina.